Oi, gente! Hoje a gente vai continuar lendo Starters, da Alyssa Price. E eu tô sem o meu livro aqui, então eu vou continuar lendo aqui no computador. Por isso eu vou estar olhando nessa direção aqui, tá? Então, só lembrando, no capítulo anterior, o 2, a Callie, ela tinha acabado de ir, assinado o contrato com a Prime Destinations, eles tinham feito a preparação dela. E no capítulo de hoje, vai ser, vamos começar, né, pelo menos com o primeiro aluguel dela. Ela tá fazendo isso para poder tentar conseguir um dinheiro para poder ajudar o irmão dela. Então vamos lá. Capítulo 3. A atmosfera na sala de conexão quase estalava com a tensão que havia no ar. Trax estava sentado em frente ao console do computador, enquanto Doris e Terry estavam ao meu redor. Eu podia apostar que Tannibal estava acompanhando tudo por uma das câmeras. Estava pronta para o que viria a seguir, sentada na cadeira com maquiagem e cabelos perfeitos. Doris colocou uma pulseira com pingentes em meu braço. Era prateada com pequenos símbolos esportivos. É um presentinho que dou a todas as minhas garotas, disse Doris. Os pingentes reluziam, uma raquete de tênis, esquis e patins para hóquei no gelo. Toque-os, disse ela. Ela estendeu a mão sobre mim e com o dedo indicador tocou os patins de hóquei, iniciando uma projeção holográfica de patins girando sobre o gelo. Uau! Toquei a raquete e uma bola de tênis apareceu voando pelo ar. Adorei a pulseira, obrigada. Ela pareceu ficar um pouco agitada. Ela é muito carinhosa, disse Terry, praticamente cantarolando a frase. Ele colocou um avental sobre mim para proteger minhas roupas. Será que ele achava que eu ia começar a babar? Está tudo em ordem agora. Pode se recostar, disse ele sussurrando. Não vai despentear o seu cabelo, disse Doris, apalpando o travesseiro. É feito de seda. Minha cadeira estava com um encosto na posição vertical. Se tudo corresse bem, eu, ou melhor, meu corpo, não ficaria naquele lugar por muito tempo. Minha inquilina estava em algum outro ponto do prédio. Estava sentada em uma cadeira como a minha. Em pouco tempo, ela estaria controlando o meu corpo, como se fosse eu. Aquele pensamento me fez estremecer. Está com frio? Perguntou Doris. Terry ficou de prontidão, pronto para me trazer um cobertor. Ela está bem, disse Trax. Nossos olhares se cruzaram. Eu não conseguia esconder nada dele. Terry trouxe o carrinho de anestesiologia com um cone. Dentro de pouco tempo, eu estaria inconsciente. Dentro de pouco tempo, meu corpo pertenceria a outra pessoa. Vamos lá. É meio aterrorizante essa ideia, né? Sinistro. Mas vamos lá. Eu estava sonhando. E sabia que estava sonhando. Eles não me disseram que isso poderia acontecer. Mas aqui estava eu, sonhando. Vi Tyler correndo para fora de uma casa em frente ao lago. Ele tinha um sorriso imenso no rosto. Correu pelo gramado e pegou uma vara de pescar. Parecia saudável. Eu queria contar a Michael, mas não conseguia encontrá-lo. Corri para dentro da casa, uma residência grande, feita de madeira. Ele não estava em nenhum dos quartos. Finalmente, eu o encontrei no ancoradouro, olhando para o lago. Mas quando corria até ele, ele se virou. E não era Michael. Ouvi vozes em algum lugar ao longe. Alguém estava balbuciando. Reconheci o som. Era a voz de uma mulher. Minha mãe? Os olhos dela estavam trêmulos. Disse a mulher. Mãe? Callie? Neném? Disse uma voz masculina. Não a chame assim. Abri meus olhos. Como se sente? Era uma mulher, mas não minha mãe. Era uma Ender. Callie? Um homem que usava delineador nos olhos se curvou sobre mim. Como está se sentindo, garota? Onde estou? A mulher parecia preocupada. Você está na Prime Destinations. Acabou de passar por seu primeiro aluguel. Eu me lembrava daquela mulher. Doris? Um sorriso aliviado suavizou os contornos do seu rosto. Sim, Callie. Como foi? Ela acariciou meu ombro. Você foi um enorme sucesso. Bom,
parece que ela passou bem, né? Pelo primeiro aluguel. Ela ficou ali meio zoada e depois acordou e deu tudo certo. Vamos ver o que vem a seguir. Estava louca para saber por onde meu corpo tinha andado. Que esportes eu praticara? Meus braços não estavam doloridos, nem minhas pernas. Era muito esquisito não saber onde seu corpo estivera ou o que fizera durante um dia inteiro. Não me diga, né? Nada estranho. Com quem você conversou, de quem você gostou e de quem não gostou? E se minha inquilina houvesse irritado alguém, eu teria um novo inimigo? Olhei para meu corpo. Todas as partes pareciam estar inteiras. Um aluguel estava terminado, ainda faltavam 2. Se bem que esse era um aluguel de teste. Será que ela já está contando esse aluguel como os 3 do contrato? Né? Tipo, sei não. Trax fez uma lista de perguntas, como se estivéssemos em uma reunião após a conclusão de um projeto. Não havia muito a dizer. Eu não conseguia me lembrar de nada além do sonho que tivera. Ele se interessou pelo sonho e registrou o conteúdo. Evidentemente, não era incomum sonhar. Ele queria saber se eu me sentia relaxada e descansada, e tive que admitir que era exatamente assim que eu me sentia. Terry verificou minha pressão sanguínea e minha temperatura, e fez um sinal afirmativo para Trax. Está tudo em ordem, moça, disse ele. Você já está pronta para o seu próximo aluguel. Não tenho alguns dias de folga? Por que motivo? Sua inquilina comeu e cuidou de todas as suas necessidades corporais, disse Trax. Não estou falando desse tipo de folga. Preciso ir a um lugar, disse. Os olhos dele se arregalaram. Ele se inclinou para a frente e chamou em voz alta. Doris? Depois de alguns momentos, Doris entrou na sala com os saltos estalando contra o piso. O que houve, Kelly? Posso sair agora, antes do próximo aluguel? Ir embora? Por quê? Eu baixei os olhos. Talvez fosse melhor não insistir naquilo. Ela colocou a mão em minhas costas. Por que não continua? Vai terminar antes que você perceba. Nós investimos muito tempo e dinheiro em você. Por que você quer colocar seus honorários em risco? Você pode se machucar lá fora. A mão de Doris estremeceu como se o mundo que havia lá fora da empresa fosse um inferno. De certo modo, ela tinha razão, mas era onde eu morava, afinal de contas. Se não cumprir sua responsabilidade contratual, fornecendo seu corpo saudável e em boa forma física, você não receberá o seu aumento. Você já tem outro inquilino esperando? Sim. E ela é uma mulher adorável? Revirei os olhos. Tudo bem, vamos logo com isso. Que maravilha. Desta vez, o período de aluguel será 3 dias. Para que ela ganha mais para cada aluguel estendido que ela ganha, né? Que ela faz. Vamos lá. O segundo aluguel passou bem rápido, assim como o primeiro. Aprendi uma coisa. Quando você está inconsciente, o tempo voa. Tive sonhos estranhos novamente, mas não consegui me lembrar deles. Percebi uma coisa estranha quando acordei. Havia um corte feio, de cerca de 10 centímetros de comprimento, em meu braço direito. Não doía. Provavelmente haviam usado algum tipo de spray anestésico, mas era horroroso. Doris me levou para a sala de laser. Eles curaram o ferimento e não sobrou nem mesmo uma cicatriz. Mas eu queria saber o que acontecera. Não me disseram. Talvez não soubessem. Doris me levou de volta para o escritório dela. Uma sala decorada em tons de branco e dourado, uma espécie de neobarroco. Ela me fez sentar em frente à escrivaninha e me informou que meu terceiro e último aluguel duraria 1 mês inteiro. Quê? 1 mês? Eu agarrei o braço da cadeira. Não posso ficar aqui por tanto tempo. É um procedimento normal.
Nós começamos com períodos mais curtos para ter certeza de que tudo está bem, antes de oferecer aluguéis por períodos mais longos. Ninguém me disse que o aluguel seria tão longo. Preciso ver meu irmão mais novo. Seu irmão? Ela afastou uma mecha de cabelo cacheado que lhe cobria o olho. Você nunca disse que tinha um irmão. O que há de errado nisso? Perguntamos se você tinha algum parente vivo quando assinamos o contrato e você disse que não tinha nenhum. Achei que vocês estavam falando de pais ou avós. Ele só tem 7 anos. Os ombros dela relaxaram. 7 anos, disse Doris olhando para a parede. Entendo. Bem, mesmo assim, você não pode sair daqui. Não podemos assumir. O que pode acontecer comigo? Desculpa? O que pode acontecer de ruim comigo? Você acha que vou acabar me cortando? Levantei e apontei para o lugar onde meu braço, onde eu cortei, onde o corte estivera antes da cirurgia. Consigo cuidar de mim mesma melhor do que qualquer um dos seus adoráveis inquilinos. Ela balançou a cabeça negativamente. Lamento, Callie, mas não é assim que as coisas funcionam. Quero falar com o Sr. Tannenbaum. Tem certeza de que quer fazer isso? Absoluta. Doris falou com o microfone invisível que estava instalado na sala. Sr. Tannenbaum, por favor. Ela alisou seu terno e passou as mãos pelos cabelos. Em seguida, começou a tamborilar as unhas na escrivaninha daquela maneira detestável, novamente. Após alguns momentos, o Sr. Tannenbaum marchou para dentro da sala. Callie está pedindo uma licença para visitar seu irmão. Doris enfatizou a palavra irmão. Tannenbaum balançou a cabeça negativamente. Impossível. Ninguém me disse que eu teria que ficar aqui durante um mês inteiro, eu disse. Isso não deveria estar mencionado antes de tudo começar? Você nunca perguntou a respeito. E não nos disse que tinha um irmão, disse ele. Em relação aos agendamentos, nós raramente sabemos qual será a programação até o processo começar. Foi o que aconteceu desta vez. Mas você sabia que isso poderia acontecer. Eu nem sabia que era possível fazer um contrato de aluguel com duração de um mês. Está no contrato, disse ele. Nas letras miúdas? Eu me virei para Doris. Algo tão importante assim deveria ser deixado claro. Da mesma forma que você deveria ter nos contado que tinha um irmão, disse Tannenbaum. Doris olhava para o chão. Eu realmente preciso vê-lo antes de fazer isso. Preciso dizer a ele quanto tempo isso vai demorar. Ele tem só 7 anos e eu sou a única pessoa que ele tem no mundo. Talvez possamos enviar alguém para ver como ele está? Doris olhou para o Sr. Tannenbaum. Tannenbaum fez um movimento negativo, quase imperceptível com a cabeça. Não quero complicar as coisas. Fiz questão de me levantar, tentando ficar o mais alto que podia. Estou imaginando que o processo aconteça de maneira bem mais tranquila quando o doador coopera. Mas não vou me sentir muito solícita se não puder conversar com meu irmão antes. Tannenbaum batia a ponta do pé no chão nervosamente, como se aquilo o ajudasse a pensar. Qual o horário programado para a conexão da Callie amanhã? Perguntou ele a Doris. 8 da manhã, disse ela. Ele bufou como um cavalo. Eu lhe darei 3 horas e um guarda-costas que irá acompanhá-la a cada segundo. Não faça nenhuma tolice, pois podemos usar o chip em sua cabeça para monitorá-la. Ele apontou para mim. Mantenha esse corpo exatamente como está, porque nesse exato momento ele ainda pertence a nós. Não consegui ver os dentes dele uma única vez. Acho que seu estoque de sorrisos estava esgotado. Mas sinceramente, né? Eles realmente não falaram sobre isso de, um mês inteiro desacordada, né? E eles realmente não perguntaram se ela tinha irmão. Eles perguntaram se ela tinha algum parente. Enfim. Ruídos na comunicação e muito problema à frente. Voltei pelo corredor acompanhando Doris.
Terei que buscar roupas novas para você, disse ela. Me espere em seu quarto. Nossa, meu pescoço apanha. Ela entrou por uma porta e eu continuei na direção do quarto do qual eu me lembrava que estava hospedada. Mas quando abri a porta, havia outra garota lá. Ela tinha quase a mesma idade que eu, mas seus cabelos eram curtos e negros. Ela estava trocando de roupa, já com uma calça florida, mas segurava um top em frente ao peito que cobria seu sutiã. Desculpe, eu disse. Acho que entrei no quarto errado. Percebi que o quarto dela era decorado exatamente como o meu, mas em tons de verde. Fechei a porta. A porta ao lado era a que levava ao meu quarto, decorado em tons de rosa. Doris chegou 1 minuto depois, trazendo calças brancas e um top. Acho que você vai querer tomar um banho. E aqui está uma muda de roupas. Você está usando essas há muito tempo. Onde estão as minhas roupas antigas? Querida, nós nos livramos daqueles trajes assim que você os despiu. Pode ficar com essas que está vestindo. E minha lanterna de pulso? Doris abriu uma gaveta, retirou a lanterna e a segurou apenas com 2 dedos. Rodney a escoltará até a sua casa. Não se preocupe em parar para comer. Você não terá fome nas próximas horas. Não vou ter fome? Por quê? Você já comeu. Era muito estranho perceber que as pessoas sabiam mais sobre o meu corpo do que eu. Né? Doris me acompanhou até um estacionamento subterrâneo, ligado à parte de trás do prédio da Prime Destinations. Rodney estava ao lado de um carro de luxo. Ele tinha cabelos prateados em um corte baixo e espetado, e seus bíceps eram tão grandes que o terno que ele usava parecia estar prestes a explodir. Pausa. É muito difícil você imaginar uma pessoa com mais de 60 anos com cabelos espetados e bíceps proeminentes, né? É bem estranho mesmo. Seguindo. Ele percebeu que eu trazia minha lanterna de pulso. Você não precisará disso, disse ele. Tenho um megaluz no carro. Agarrei a lanterna a meu pulso assim mesmo. Tê-la comigo me trazia uma sensação de bem-estar e solidez. Ela é sua responsabilidade, disse Doris a ele. Traga-a de volta até às 22 horas, no máximo. Sim, senhora. Ele abriu a porta de trás para mim e eu entrei no carro. Rodney sentou-se no banco do motorista e Doris nos acompanhou enquanto saíamos. Percebi que havia uma caixa com comida no assento a meu lado. É para seu irmão, Rodney fez um gesto em direção à caixa, com os cumprimentos de Doris. O cheiro era muito bom. Opa! Ele dirigiu o carro e entrou no trânsito de Beverly Hills. Ela é um amor de pessoa. Eu a conheço há mais de 60 anos. Nós trabalhávamos no ramo de turismo antigamente, na época em que as pessoas ainda podiam viajar. Agora ninguém pode sair dos Estados Unidos. Os outros países estão todos paranoicos por causa dos malditos esporos e ninguém quer vir até aqui. O México? Você acredita que eles construíram aquela muralha para impedir que os americanos atravessassem a fronteira? Né? Agora vocês estão fora do nosso território. Deixei que Rodney continuasse a tagarelar. Não estava a fim de ouvir as histórias dos Enders. Elas sempre duravam uma eternidade, pois atravessavam várias e várias décadas. A única coisa que conseguia pensar era em ver as 2 pessoas de que mais gostava no mundo. Tirei o mapa de Michael de um compartimento em minha lanterna de pulso e o usei para navegar pelas ruas em direção à nova casa. Quando chegamos à rua indicada, vi vários prédios abandonados. O primeiro teve sua construção interrompida no meio do processo. Um esqueleto que nunca chegou a ter vida. 4 prédios mais adiante, o lugar onde Michael e Tyler estavam. Rodney estacionou o carro logo em frente.
Ele entrou primeiro, carregando a mega-luz. Nunca tive um guarda-costas antes. Aquilo fez com que eu me sentisse como se fosse a filha do presidente. Rodney segurou a enorme porta de vidro para que eu entrasse. Pausa de novo aqui. Eu não sei se isso vai ser uma boa ideia, não. Porque da última vez que um carro com Enders chegaram, eles tiveram alguns problemas. Não sei se Tyler e Michael vão receber essa chegada dela com essa caravana. Na verdade, com essa escolta, né? Caravana não. Com essa escolta, muito bem, não. Qual é o andar? Ele iluminou o saguão com a lanterna. Terceiro. Vocês gostam de subir escadas, hein? O terceiro piso é o mais seguro. Temos mais tempo para fugir. Acendi minha lanterna de pulso. Se ouvirmos gritos no andar de baixo, temos algum tempo. Podemos chegar até a escada de incêndio. E aí ela vai dar esse monte de informação, né? Ai, meu Deus. Subimos pela grande escadaria que levava até o terceiro andar. Rodney estava na frente, iluminando cada escritório abandonado pelo qual passávamos com sua lanterna. Um vulto saiu e se postou de pé no fundo do corredor, empunhando um pedaço de cano como se fosse uma arma. Era Michael. Parem, disse ele. Apontei a lanterna de pulso para seu rosto. Michael, sou eu. Rodney estendeu o braço para impedir que eu avançasse. Fique atrás de mim. Eu me agachei para passar por baixo do braço dele. Ele é meu amigo, disse, correndo pelo corredor. Michael manteve sua posição defensiva até que eu me aproximei. Cale? O cano caiu das mãos de Michael e bateu no chão, retinindo. Eu me joguei nos braços dele e o abracei. Rodney se aproximou e parou poucos metros de distância. Este é Rodney, ele disse. Ele trabalha para Prime Destinations. Rodney o cumprimentou com um aceno de cabeça enquanto Michael o olhava com desconfiança. Quer dizer que ainda não acabou? Perguntou Michael. Eu balancei a cabeça negativamente. Não posso ficar aqui por muito tempo. Como está Tyler? Ele sente muito sua falta. Michael apontou sua lanterna para meu cabelo. Estendeu uma das mãos e tocou uma das mechas. Eu não a reconheci. Você está muito diferente. Diferente no bom ou no mau sentido? Perguntei enquanto caminhávamos. Está brincando? Você está fantástica, disse ele. Michael nos levou para uma sala no final do corredor, um espaço acarpetado, o que ajudou a compensar o fato de que não tínhamos mais sacos de dormir. Tyler estava sentado no canto, com um cobertor verde escuro sobre as pernas. Ficarei aqui, disse Rodney em voz baixa, indicando uma cadeira ao lado da porta. Ele posicionou sua lanterna de modo que ela iluminasse aquela parte do recinto. Eu entrei na sala e me ajoelhei ao lado de Tyler. Estendi as mãos para abraçá-lo, mas ele se esquivou. O que aconteceu com seu cabelo? Tyler apontou sua lanterna para mim, retorcendo o rosto. Você não gostou? Ele examinou atentamente as minhas feições. O que fizeram com a sua cara? Ele puxou meus novos brincos com pingentes. Essas coisas são perigosas. No lugar onde estou trabalhando, eles me deixam mais bonita e me deram roupas novas. Você não gostou? Você vai acabar se sujando. Ele me olhou como se eu fosse idiota. E quem é ele? Perguntou Tyler, apontando para Rodney. Ele trabalha comigo e me deu uma carona até aqui. Eu mostrei a caixa a Tyler. Ele também me deu esta comida gostosa para que eu trouxesse a você. Ainda está quente. Sinta o cheiro. O cheiro é horrível, disse ele, virando o rosto. Eu fui até o outro lado. Tyler, eu sei que você está triste porque eu passei alguns dias fora. Faz uma semana que você não aparece. O rosto dele estava vermelho. Ele estava a ponto de chorar. Eu sei. Me desculpa. 7 dias.
7 dias longe de nós. Uma semana sem cão-robô, sem imagens de vídeo dos nossos pais, longe de um ambiente que lhe fosse familiar e sem a irmã. Mas Michael cuidou de você, não foi? Ele não trouxe esse cobertor? E aquela garrafa d'água? Parece que vocês estão se alimentando bem. Olhei para Michael, apoiado contra o arquivo de metal que fazia parte da nova fortaleza. Ele enfiou as mãos nos bolsos do jeans e fez um sinal de afirmativo com a cabeça. Opa! Opa! Caiu aqui. Na verdade, vou pegar um pouco de água para nós agora, disse piscando o olho. Quando Michael saiu, Tyler se virou para mim. Carly? O que foi? Estou feliz por você ter voltado, disse ele com a voz suave. Ele estendeu a mão e colocou sobre a minha, mesmo com esse cabelo esquisito. Obrigada. Eu me inclinei até que nossas cabeças se tocaram. Queria muito guardar aquele momento, aquela trégua conquistada com esforço, mas precisava dizer a verdade. Eu queria poder ficar definitivamente, mas só tenho permissão para sair por algumas horas. Tenho que voltar para o trabalho. Ele tirou a mão de cima da minha. Por quê? E seus olhos se encheram de lágrimas. Porque ainda não terminei. Eu abracei com força. Preciso que você seja forte e que tenha coragem. Quando tudo isso terminar, nós teremos uma casa novamente. Ele se agarrou com força ao meu corpo. De verdade? Sussurrou ele com a voz embargada. Você promete? Meu coração disparou. Prometo. Nós nos sentamos no chão, em volta de um caixote que servia como mesa. A lanterna de pulso de Michael tremeluzia, ajustada para o modo vela, enquanto ele e Tyler terminavam de comer o frango frito e a salada de batatas que Doris enviou. Rodney arrastou sua cadeira para o corredor, mas ainda estava à vista. Ele colocara fones de ouvido e agitava a cabeça conforme o ritmo da música que ouvia. Estão gostando? Eu apontei para o frango. Está ótimo, disse Tyler, enquanto chupava um osso. Faz alguns dias que estamos comendo pudim e salada de frutas. A igreja que fica perto do velho aeroporto nos deu comida, disse Michael. 12 horas de caminhada para ir e voltar. Onde vocês encontraram água? Nas casas da redondeza. Eu nunca vou à mesma casa 2 vezes. Pense, eu disse a Tyler. Logo nós vamos ter uma cozinha e a água vai sair direto da torneira. Onde nós vamos morar? Perguntou Tyler. Depois que você conseguir todo esse dinheiro. Onde quisermos. Tyler levantou os braços. Nas montanhas. Por que você quer morar nas montanhas? Perguntou Michael. Porque lá nós vamos poder pescar, disse Tyler. Michael riu. Pescar? Como assim? Nosso pai prometeu que levaria Tyler para pescar, eu disse. Logo depois a guerra começou. Michael deu palmadinhas nos ombros de Tyler. Falar sobre a guerra sempre causava tristeza. E você, Cal, é pescadora? Perguntou Michael. Acho que não. Pensei na época que eu tinha 8 anos. Meu pai me ajudou a pegar meu primeiro peixe, um bagre, mas não tive estômago para limpá-lo. Em vez de ficar bravo ou frustrado, meu pai simplesmente sorriu e terminou o serviço para mim. Nunca estive nas montanhas, disse Michael. Como é esse lugar? Limpo e refrescante. E tem peixes também, disse Tyler. Que não estão contaminados como os peixes do oceano, eu disse. É verdade, mas é preciso ter coragem para pescar, sabe por quê? Por quê? Perguntou Tyler. Porque você precisa pegar minhocas nojentas e gosmentas, disse ele, fazendo cócegas na barriga de Michael. Opa! Opa!
Acho que deixei cair uma agora. Ela está rastejando em cima da sua camisa. Tyler riu como se tivesse 5 anos novamente. Nossa, isso aqui foi confuso. Ficou realmente confuso isso daqui. Eu não sei quem fez cócega na barriga de quem. Eu imagino que quem falou que tem que ter coragem para pescar foi Tyler. Aí quem perguntou por quê foi Michael. E aí... não. Quem perguntou por quê foi... Sabe por quê foi... Ai, que confuso, gente. Enfim. Nossa, que escrita maluca. Dava pra ter melhorado isso daqui. Ou então foi a tradução que errou, né? Mas eu acho que quem perguntou e quem fez cócegas foi Michael na barriga de Tyler. Quando as risadas pararam, Tyler se deixou atacar pelo sono. Não demorou muito até que ele dormisse com a cabeça sobre meu colo. Me conte então como tudo aconteceu, disse Michael olhando para mim. Foi incrivelmente fácil. É dormir. É mesmo? Sim. Falávamos em voz baixa para não acordar Tyler. E logo vou receber o dinheiro do contrato. E aí vamos dizer olá, dinheiro para a casa nova. Uma casa de verdade novamente. Ele vai adorar. Michael olhou para Tyler. Você também vai, eu disse. Ele balançou a cabeça. Não posso me aproveitar do seu dinheiro. Eu quis protestar, mas me contive. Talvez para ele isso fosse algo muito grandioso, ou talvez fosse cedo demais. Ele baixou a cabeça e seu olhar se cruzou com o meu. Se eu fosse até o banco de corpos também, nós poderíamos juntar nosso dinheiro. Talvez pudéssemos até mesmo comprar uma casa. Eu sorri. Pensar naquilo era reconfortante. Não precisaríamos mais fugir. Após 3 anos, chegaríamos à maioridade e poderíamos fazer tudo o que quiséssemos. Conseguirmos empregos de verdade. Michael se sentou ao meu lado. Ele colocou um braço ao redor dos meus ombros e cheirou meu cabelo. Tem cheiro de cerejas, disse ele. Isso é bom? O que você acha? Ele sorriu. É como se você fosse um carro, um belo carro, que não era lavado há 1 ano, disse ele. E de repente você recebeu uma lavagem, um polimento e uma cristalização, disse brincando com os pingentes do meu brinco. Você está reluzente, mas ainda é o mesmo carro. Eu me virei na direção dele e me aproximei. Os olhos de Michael esquadrinhavam meu rosto, como se estivessem esperando por minha permissão. Fiz um movimento afirmativo e, sem pensar, umedeci meus lábios com a língua. Ele se aproximou de mim, mas, naquele momento, Rodney bateu com os nós dos dedos na parede. Cale? Lamento, mas precisamos voltar. Michael fechou os olhos. Era muito azar e nós dois sabíamos disso. Tudo bem, Rodney. Saio em 1 minuto. Nós ouvimos seus passos se afastarem no corredor. Tyler acordou, sentou-se e esfregou seu rosto. Toquei seu braço com a mão. Tyler, eu tenho que ir. Por isso, me escute com atenção, por favor. Você e Michael são uma dupla agora, entendeu? Uma dupla, ele disse com a voz arrastada pelo sono. Vou pensar muito em você. Vou ficar fora por um bom tempo, 1 mês inteiro. Mas quando eu voltar, vai ser para sempre. Não vou mais embora e tudo vai ficar melhor, certo? Ele concordou com a cabeça. Parecia tão solene que fez meu coração doer. Você é o homem da casa agora. Ele sorriu sonolento. Tenha coragem, eu disse. Segurei na mão dele e depois puxei-o para o abraço. Não demore para voltar, sussurrou ele. Senti seu hálito quente em meu ombro. Quando o soltei, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Seja forte, eu disse. Seja rápida, ele respondeu. Michael me acompanhou pelo corredor. Rodney foi à frente.
Quando chegamos ao topo da escadaria, uma garota alta estava subindo em sentido contrário. Rodney apontou sua lanterna de alta potência na direção dela e a garota levantou a mão para proteger os olhos. Dá para tirar esse da minha cara? Ela disse. Está tudo bem, disse Michael a Rodney. Ela é uma das nossas camaradas. Rodney baixou o facho de luz de modo que não atingisse os olhos da menina, mas ainda iluminando seu corpo. Ela tinha uma lanterna de pulso e cabelos escuros e curtos. Era magra como todos nós, mas ainda tinha curvas. Oi, Michael. Eu vim lhe trazer uma coisa. Ela enfiou a mão dentro de uma bolsa de pano e tirou 2 laranjas de lá. Consegui estas com um Ender jardineiro. Obrigado. Michael pegou as laranjas, que provavelmente haviam sido roubadas. Ela lhe deu um sorriso. Preciso ir agora. Até mais tarde. Quem é ela? Perguntei. Michael olhou para mim conforme a garota desapareceu em meio à escuridão. Só uma amiga. Qual o nome dela? Florina. Bonita. Fiquei feliz por ver outra camarada no prédio. Rodney, sem dúvida, pressentindo que precisávamos de um momento a sós, desceu um dos lances de escada e esperou com as costas viradas para nós. Michael me envolveu em um abraço longo e apertado. Nossos corpos eram parecidos, mais ossos do que carne, mas aquele contato era bom. Vou sentir saudades, sussurrou ele em meio a meus cabelos. Eu também. Eu poderia ficar ali para sempre, mas tinha que me afastar. Vejo você daqui a um mês. Ele me entregou um pedaço de papel dobrado. O que é isto? Eu perguntei. Dê uma olhada, mais tarde. Eu queria saber mais, mas não havia tempo. Coloquei o papel dentro do meu sutiã, meu melhor esconderijo. Em seguida, dei-lhe um sorriso do qual esperava que ele se lembrasse. Fique bem. Tenha cuidado, disse ele. No caminho de volta, Rodney me deixou sozinha com meus pensamentos. O carro me embalava como se eu fosse um bebê, conforme a noite na cidade passava em frente à minha janela. Entre os prédios lacrados e abandonados, a vida continuava, fazendo com que a paisagem se parecesse mais com a de um país de terceiro mundo, com carrinhos improvisados, vendendo comidas e fumaça saindo de fogareiros improvisados em tonéis de metal. Eu pensava no quanto os 2 últimos anos foram difíceis para Tyler e para mim. Uma das luzes da rua brilhou em frente aos meus olhos por um momento, assim como as luzes dos inspetores quando eles vinham para nos capturar. Pegue sua mochila e saia correndo, sussurrei para Tyler. Corrimos para a cozinha, no escuro, enquanto os inspetores batiam com força na porta da frente. Tyler pegou uma mochila e a garrafa de água. Eu peguei as minhas. A arma estava guardada dentro da minha mochila. Saímos correndo pela noite antes que os inspetores conseguissem chegar até o quintal. Ajudei Tyler a se arrastar por baixo das cercas e correr por entre os quintais vazios. Eu estava feliz por nosso pai ter mapeado nosso plano de fuga antes de ser levado para a área de quarentena. Tyler e eu continuamos a morar em nossa casa por um bom tempo, como as outras crianças que não tinham parentes. Estávamos nos virando bem, mas sabíamos que não demoraria muito até que o governo chegasse e condenasse nossa casa, como fizera com o resto do quarteirão. Era um bairro de classe média, mas estava se tornando uma cidade fantasma. Os adultos saudáveis que ainda restavam estavam cuidando de várias crianças do bairro, até que as doenças os atacaram também. Na semana anterior, as crianças do outro lado da rua foram levadas, aos gritos, pelos inspetores. Tivemos mais sorte. Ficamos sabendo que era hora de sair dali quando meu pai nos mandou um zing. Eu sabia que isso significava que o pior iria acontecer. Antes de ser levado para a área de quarentena, meu pai me fez prometer que, se esse dia chegasse, eu não deveria pensar nele e não deveria chorar. Deveria ser forte e proteger o meu irmão, porque eu seria a única pessoa que restaria para cuidar de Tyler.
Foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer. Meu pai, morto. As imagens passavam diante de meus olhos, mãos firmes que me guiavam e apoiavam, abraços. Mordi a língua para não chorar. Não penso nele. Cuide de Tyler. Não pense nele. Cuide de Tyler. Seja forte. Conseguimos chegar até o prédio da velha biblioteca, ao lado do parque. Estava completamente escuro, mas nossas lanternas de pulso iluminavam o caminho. Entramos no porão através de uma janela quebrada que ficava nos fundos. O cheiro de livros mofados encheu minha narina, junto com o odor de corpos sujos. Um grupo de crianças estava amontoado no escuro, atrás das prateleiras, dormindo. Uma delas me reconheceu. É uma das nossas. Encontrei um espaço para nós ao lado da parede e trouxe as mochilas para perto. Já estamos seguros? Perguntou Tyler com a respiração entrecortada. Shh, vai ficar tudo bem, eu sussurrei. Quando a manhã chegou, algum imbecil resolveu acender uma fogueira para cozinhar e a fumaça atraiu os inspetores. Pegamos nossas mochilas e saímos correndo. Quando chegamos ao próximo ponto do mapa que meu pai fizera, abri a mochila e percebi que minha pistola havia sido roubada. Todo o resto continuava ali. Todo aquele treinamento e eu não tinha mais uma arma. Senti-me vazia por dentro. A arma de fogo desaparecera. Meu pai ficaria muito irritado, mas ele não precisava saber. Estava morto. Agora, enquanto Rodney passava pelas ruas silenciosas e eu apoiava minha cabeça contra a janela do carro, eu pensava em quantos lugares de onde havíamos Eu pensava em todos os lugares de onde havíamos fugido no ano anterior. Deixei meus olhos se banharem nas luzes da cidade até que ficassem ofuscados pelas cores. O banco de corpos seria o fim das fugas. Tem só uma coisinha que eu não gosto muito nesse livro. É o fato de que as coisas são meio bagunçadas na narrativa. Tipo, ela acabou de ter uma lembrança, que era uma lembrança importante, só que ficou meio confuso a forma como tá escrito ou diagramado no livro. Não sei. Mas é um pouquinho confuso, se você for pensar. Enfim, essa vida de fuga da Callie e do Tyler tá sendo bem difícil pra eles, né? Tem mais algumas páginas ainda até terminar o capítulo, então vamos lá. De volta a Prime Destinations, havia muita empolgação no ar. Parecia que a minha inquilina queria dar início ao contrato ainda naquela noite. Eu estava no escritório de Doris enquanto ela deslizava os dedos por entre seus cabelos. Está tudo bem, disse ela. Sempre fico na empresa até mais tarde, mas agora estamos realmente forçando um pouco a situação. Vá vestir essas roupas. Ela apontou para um conjunto de roupas pretas em um cabide atrás de mim. Você pode usar meu banheiro. Segui as instruções dela e saí do banheiro usando um blusão de gola rolê e calças pretas. Excelente. Vamos para a sala de conexão. Não vou comer nada desta vez? Eu perguntei. Estou começando a ficar com fome. Doris colocou a mão nas minhas costas. Esta inquilina prefere que seja assim, disse ela dando de ombros. Talvez ela tenha feito reservas em um restaurante 5 estrelas. Fomos depressa para a sala de conexão e a mesma onde ocorreram as 2 transferências anteriores. Trax e Terry estavam esperando por mim. Você fica bem de preto, disse Terry, dando tapinhas em meu ombro enquanto eu me sentava na cadeira. Quase tão bem quanto Moá. Após alguns testes e verificações no computador, Trax olhou para mim. Tudo continua igual a antes. É só relaxar, disse ele. Vejo você daqui a 1 mês. Callie, nesta mesma sala. O cone desceu sobre meu rosto e eu dei um aceno de adeus para minha equipe.
Desta vez, meus sonhos foram muito estranhos. Tyler tinha a cabeça de um filhote de pássaro. Não achei que havia nada errado com aquilo, simplesmente era assim em meu sonho. Eu estava procurando alpiste para alimentar Tyler, mas não conseguia encontrar nada. Chamei Michael, mas ele não estava em lugar nenhum. Estávamos morando em alguma fazenda abandonada. Corri até o celeiro para procurá-lo e subi por uma escada até chegar ao depósito de feno. Quando cheguei até lá, vi que Michael estava com uma garota, Florina. Os dois estavam deitados sobre o feno, cercado por centenas de laranjas. E acabou o capítulo. Nenhum cliffhanger, super cliffhanger assim, né? Mas o vídeo já tá bem longuinho, então a gente vai parar por aqui e a gente continua a leitura do próximo capítulo no próximo vídeo. Vamos ver o que vai acontecer durante um mês. Porque alguma coisa tem que acontecer, gente. Ela não pode simplesmente ficar desacordada por um mês inteiro, né? Então, até o próximo capítulo. Vejo vocês daqui a pouco.